Se nós vamos falar agora do bom humor do mercado financeiro, nós temos o dólar com uma queda muito acentuada, agora recua 0,92%, cotação de venda do comercial em torno de R$ 5,06, bolsa de valores também com movimento favorável, né? Estamos acompanhando o mercado com movimento mais positivo, na verdade desde ontem com a decisão do Federal Reserve, aliás agora, corrigindo a bolsa em queda de 0,7%, o que chama atenção mesmo é a queda do dólar. Nós estamos em contato com o Fernando Bergalo, que é CEO da FB Capital, para falar sobre isso. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Fernando, eu queria saber o motivo dessa queda do dólar. Ele vem queda livre quase desde a abertura, já chegou à faixa dos R$ 5,05, né? Pois é, Denise, como você bem comentou, esse movimento de queda começou, né, no final do pregão, fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, foi muito mais suave do que o mercado imaginava. Então, com isso, o dólar começou a cair globalmente, falando que hoje o índice XY está perto das suas mínimas, um movimento generalizado de queda do dólar no mercado global. Fernando, nós não estamos conseguindo te ouvir direito, nós vamos tentar acertar o som, talvez se você colocar um fone melhore. Nós vamos aguardar para continuar, porque eu quero falar mais a respeito disso. Nós tivemos ontem uma reação geral do mercado financeiro muito positiva, a decisão do Federal Reserve lá no banco, nos Estados Unidos, que na verdade o Fed não alterou a política que vem sendo implementada, manteve os juros entre 0 e 0,25% ao ano, manteve também o plano de compra de ativos na ordem de 120 bilhões, isso dá um fôlego a mais para a economia americana, e veio esse recado junto de que o Federal Reserve entende que a inflação é por pressões temporárias, né, mesmo que ela esteja rodando um patamar acima do que era esperado, o Federal Reserve parece ter paciência em relação a esse comportamento da inflação, acreditando que em algum momento ela possa passar, e além disso o Fed fez uma análise em relação ao andamento da economia americana, mostrando que não está satisfeito com o ritmo de retomada daqueles setores que foram mais castigados pela pandemia, não é? E preocupação também com o mercado de trabalho, porque diferente do que tem como foco a ação aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, além do controle da inflação, o Federal Reserve também monitora o que acontece com o mercado de trabalho, que sofreu grandes baixas com a pandemia, vem em recuperação, mas o Fed não se mostra ainda satisfeito com essa recuperação. Então, nós ainda temos reflexos hoje sobre o mercado financeiro, mas especialmente no dólar, né? Eu estava esclarecendo aí que a Bolsa agora registra queda de 0,73%, o Ibovespa está em 125.565 pontos, com a recuperação da Bolsa de ontem, é que ela conseguiu retornar com o índice acima dos 125 mil pontos, a Bolsa que vem tendo um movimento muito incerto. Vamos ver se agora conseguimos falar com o Fernando Bergalo. Fernando, por favor, eu queria que você prosseguisse, eu antecipei a decisão de ontem do Fed, que nós já falamos, inclusive, no jornal Jovem Pan, mas ainda é reflexo hoje? Pois é, Denise, o que a gente dizia, né? Você me ouve? Sim, agora tudo certo. Então, essa queda começou ontem, né, no final do pregão aqui no horário do Brasil, após a fala do Jerome Powell, que veio de fato muito mais suave do que o mercado imaginava. Então, com isso, houve uma queda generalizada do dólar, o dólar perdendo força em bloco em relação aos países emergentes, exportadores de commodities, e hoje o índice DXY atingindo suas mínimas, né? E como você bem comentou, a gente tocou já 5,04 hoje o câmbio comercial, apesar da gente ter uma alta acumulada no mês ainda de 2%, o dólar realmente vem caindo tanto pelo cenário externo quanto pelos fundamentos aqui no cenário doméstico que a gente tem, que são alguns, né? Caso você me permita comentar, a gente tem uma expectativa em relação à alta da Selic na próxima semana, que o mercado tem projetado até uma alta mais agressiva, né, do que 1%, que a gente esperava, para 1,25%. Alguns setores do mercado acham que isso é possível, e com isso o mercado antecipa um fluxo cambial para renda fixa que deve ocorrer. Agora, tem uma certa dúvida, né? Porque quando foi divulgada nessa semana o balanço das contas externas e com queda do investimento direto estrangeiro, mesmo com a revisão que foi feita no geral dos dados das contas, muita gente viu nesse comportamento aí preocupações com relação à reforma tributária, principalmente, não é? Incertezas políticas que podem deixar o investidor mais cauteloso em relação ao Brasil. Há preocupações também
também com o cenário político em vários sentidos. Você não vê esse movimento que o próprio mercado financeiro registrou perda de recursos durante boa parte deste mês, não é? Não, sem dúvida, Denise. Tudo isso que você falou, eu acho que faz todo sentido. Agora, a gente tem alguns contrapontos, né? A gente está numa temporada aqui de IPOs forte, a gente vai ter no próximo dia 6 o IPO da Raizen, que deve trazer um fluxo importante de dólares para o país. Em relação à reforma tributária, embora haja dúvidas sobre o texto, a expectativa é de que com a volta do Congresso, né, que estava paralisado, haja algum tipo de evolução, né, na reforma. Então, isso, na verdade, acho que é um ponto positivo, e a expectativa principalmente do Copom, né? Acho que a alta de 1% vai trazer sim, um diferencial de juros, vai abrir o diferencial de juros. A gente tem hoje lá fora, houve divulgação dos dados de juros de longo prazo nos Estados Unidos para 10 anos se mantendo estável. Por outro lado, a expectativa de inflação para 10 anos nos Estados Unidos uma alta, então isso deixa os juros, né, mais negativo ainda. Então isso é muito bom para a Bolsa e para os emergentes. Então acho que faz um pouco de contraponto em relação a esse cenário político doméstico, que, como você bem citou, ainda é muito turbulento, né? Esses embates aí do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, embates públicos, nada disso é positivo no sentido de trazer confiança para o investidor. Mas nós temos uns contrapontos importantes. E agora, estamos hoje também na véspera da PETAX, amanhã é o último dia do mês, acho que tem uma pressão aqui bastante grande para a formação de preços nessa taxa de amanhã, então acho que a gente vai ter muita turbulência entre hoje e amanhã. E no caso da Bolsa de Valores, ela não gosta muito, né, os investidores de Bolsa, desse aumento dos juros. Tem uma concorrência aí, aumenta a rentabilidade, apesar de os juros no Brasil ainda estarem abaixo da inflação. Para os investidores conservadores, a situação melhora, né? Não, sem dúvida. E aí você vê a dinâmica aqui do nosso cenário local, né? Hoje, nos Estados Unidos, tanto o Dow Jones quanto o Standard & Poor's bateram máximas históricas, né? Justamente por conta desse movimento de apetite a risco, mas que acaba ficando um pouco limitado aqui conosco, justamente pela concorrência com a Selic, com a renda fixa e com a turbulência política. E nós estamos numa fase aí também de divulgação de balanços que tem implicações nos vários mercados, né? A divulgação de balanços trimestrais no exterior e também aqui no Brasil, isso pontualmente mexe com algumas ações, né? Não, sem dúvida, é uma temporada forte de balanços, tanto lá fora como aqui. Acho que a bolsa em dólar aqui ainda está barata, então, de acordo com esses dados de balanço do setor privado, acho que pode se impulsionar um pouco o ingresso de capital aqui para a B3, e acredito que a gente possa, sim, retomar os patamares aí, pelo menos de 130 mil pontos em breve, a despeito desses juros altos aí que a gente está projetando para a próxima Selic, próximo Copom. Perfeito. Ouvimos o Fernando Bergalo, que é CEO da FB Capital. Fernando Bergalo, muito obrigado. Uma boa tarde. Disponha, boa tarde.